É hora da prática então, meu amigo. Vamos trabalhar agora com alguns exercícios, porque na verdade é praticando que a gente consegue acabar com as provas. Você vai pegar o seu material aí para poder acompanhar as leituras, para poder acompanhar os exercícios. E eu garanto que ao final desse bloco você vai ter plena consciência de que aprendeu esse conteúdo. Então vamos começar agora com a nossa primeira questão. Pega o material aí, vamos lá. A expressão de forma a reduzir, que se encontra na linha 8, poderia ser substituída pela forma verbal reduzindo, sem prejuízo para o sentido e a correção gramatical do período sintático em que ocorre. Vamos lá, pega o texto aí. Essa nova forma de ver a mobilidade deve promover o reordenamento dos espaços e das atividades urbanas, de forma a reduzir as necessidades de deslocamento motorizado e seus custos e construir espaços e tempos sociais em que se preserve, defenda e promova a qualidade do ambiente natural e os patrimônios históricos, culturais e artísticos das cidades e dos bairros antigos. Você percebeu que eu li só o pedacinho que é importante para você. Em primeiro lugar, essa questão está errada. Anote aí, está errado. Agora vamos entender por quê. Ele pede para você substituir a sentença de forma a reduzir por reduzir. Então, vamos trabalhar isso aqui no quadro para você poder enxergar beleza. Tá? Eu tenho aqui, ó, de forma a reduzir, no primeiro caso, que é o que está no texto, e tenho reduzindo. Ele pede para você fazer a substituição de um termo por outro. Olha só, por que isso aqui está errado? Veja, eu tenho de forma a reduzir. Que forma nominal do verbo é essa aqui? Você já lembra? É o infinitivo. Você lembra qual é uma característica do infinitivo? Que é de ser ação atemporal. Ação atemporal, o nome do verbo aqui. Então aqui eu não tenho o processo, eu não tenho o tempo dessa ação. Já em reduzindo, que terminação eu tenho aqui? NDO. Você lembra qual é o nome disso aqui? O nome disso aqui é gerúndio. Ah, tá bom, Pablo. E daí? O que isso tem a ver? Gerúndio indica o que, meu companheiro? Lembra? Ação em processo, né? Processo. Aí não dá, porque enquanto uma está sendo atemporal, a outra está sendo ação em processo. Então, não pode, por quê? Porque altera a relação de sentido que você tem dada pelo verbo, tá ok? Muito cuidado com isso aí, para não bobear. Vamos, então, à nossa segunda questão. No trecho, haja melhor distribuição das funções, linha 24. O emprego do modo subjuntivo na forma verbal indica possibilidade, hipótese e não a certeza de ocorrência de melhor distribuição de funções. O que você vai responder nessa questão? Em primeiro lugar, ela está certa, tá ok? Está certa e vejamos por quê. Quando eu falo do subjuntivo, lembre-se da aula relacionada a tempos e modos verbais. No subjuntivo, você tem a ideia de hipótese e não de concretude, e não de realidade. É uma projeção que se faz. Então, quando eu falo em que haja, veja que o que já está na frente mostrando para você que isso está no presente do subjuntivo. Se está no presente subjuntivo, por extensão, você já sabe, está no modo subjuntivo. O modo subjuntivo denota possibilidade. Quer mais fácil do que isso? Não tem. Questão certa. Tranquilo? Fácil? Vamos para a próxima, então? Na linha 16, as formas verbais expandam e contribuam foram empregadas no modo subjuntivo porque estão inseridas em um segmento do texto que se trata de fatos incertos, prováveis ou hipotéticos. Vamos lá, pega o texto aí. No lugar de alta carga tributária e estrutura de impostos inadequada, o país deve priorizar investimentos que expandam a produção e contribuam simultaneamente para o aumento da produtividade, como é o caso dos gastos com educação. O que nós temos aí? Uma questão que está certa. Certa por quê? Porque as formas verbais que estão ali expandam e contribuam, se você buscar no texto que tem aí, verá que antes delas eu tenho a palavra que. E novamente, como eu já havia falado para você, o que antes desses verbos está auxiliando a entender que se trata de uma forma do subjuntivo, tá?
subjuntivo. E o subjuntivo indica o que para você? Incerteza. Porque certeza, quem é que dá? Quem dá certeza é o indicativo. Incerteza, hipótese, se você preferir, possibilidade, tá? Isso aqui quem traz para nós? O modo subjuntivo. Está ali. Realmente, não se tratam de fatos certos e através do texto você pode compreender isso aí. Questão certa, muito boa, tá ok? Vamos para a nossa próxima questão. Na linha 19, é obrigatório o uso do verbo trazer, no modo subjuntivo traga, porque essa forma verbal integra uma oração iniciada pelo vocábulo embora, que está na linha 17. Vamos lá, pega o texto aí, finalmente, considero que, embora a formação de novos sujeitos sociais e políticos e de arenas de participação da sociedade na formulação e gestão das políticas públicas traga as marcas de nossa trajetória histórica, constitui ao mesmo tempo possibilidade aberta para outra equação entre universalismo e particularismo na sociedade brasileira. Essa questão está correta, tá ok? Vamos jogar isso aqui no quadro para você entender. Então, eu tenho lá o verbo trazer. E a questão diz que o subjuntivo é necessário em razão da expressão embora. Então, como é que você imagina que isso aqui ocorre? Ocorre da seguinte maneira. Quando você vai flexionar o verbo para colocar ao lado dessa conjunção, afinal, algumas conjunções pedem essa flexão, tá? Você deve escrever embora determinada coisa traga. Isso aqui é exigência da conjunção. Quando você utiliza a conjunção embora, ela já dirige o verbo para essa flexão. Mas nem sempre isso acontece. Por exemplo, se eu trocasse a conjunção embora por apesar de. Apesar de. Como é que ficaria? Eu poderia falar apesar de traga? Não. Aí nesse caso eu teria que manter a forma infinitiva. Apesar de trazer. Tá? Então, o segredo aqui era entender que realmente a palavra embora exige tal flexão. Simples de entender, e se você desconhecesse o conteúdo relacionado a verbos, ainda assim poderia responder a questão. Por quê? Verificaria estar correta a questão apenas se você fizesse a reescritura do trecho ou lesse com atenção e perceber que essa conjunção exige a forma traga, do contrário ficaria muito feio, ficaria incoerente, então tem que tomar cuidado com isso aí, tá ok? Vamos para a nossa próxima questão aí, na linha 5. A substituição da flexão de singular em passa pela flexão de plural passam manteria correção gramatical do texto, mas colocaria em ênfase em 6 pessoas. Vamos lá, pega o texto aí, ao mesmo tempo convivemos com 3 bilhões de pobres, dos quais 1,2 bilhão são extremamente pobres. 1 em cada 6 pessoas passa fome em um mundo que pode fornecer alimentos para uma população maior do que a atual. A crise econômica mundial agravou esses problemas. Essa questão está ridiculamente errada. E está na cara que ela está errada. Aí você fala assim, por quê, Pablo? A gente vai reconstruir isso aqui, tá? Então, vamos lá. Eu quero jogar aqui para o quadro a expressão que denota o sujeito da oração e o verbo. Então, se você acompanhar o texto, você tem lá 1 em cada 6 pessoas, e daí a flexão do verbo. Passa. O que ele está pedindo para você? Tá? Se dá para você manter isso aqui. 1 em cada 6 pessoas passam fome. Não dá para fazer isso aí. Por quê? Qual é o núcleo dessa expressão? 1. Tá? Então, como é que você vai flexionar esse verbo aqui se o núcleo está lá no singular? Dá uma olhadinha no sujeito. O núcleo está no singular. Lógico que se a redação fosse outra, né? Se nós disséssemos 2 pessoas, 2 em cada 6 pessoas, aí sim você poderia manter passam.
porque aí haveria concordância. Ou mesmo se você retirasse uma em cada 6 e mantivesse apenas pessoas, aí ficaria no plural. Agora, você tem uma em cada 6 pessoas, passam? Não, meu querido, passa. Tá ok? Passa. Então, por isso que essa questão está errada, tá? Errada. Toma cuidado disso aí, porque senão a prova pega você e não é isso que a gente quer, tá ok? Vamos para a próxima questão aí, trabalhar, porque isso aqui tá bom demais. O uso de terceira pessoa do singular em aumenta tem a função textual e gramatical de associar este verbo a uma segunda visão. Vamos lá. Pega o texto aí. Uma, profundamente influenciada pelo crescimento da economia e pelos valores que lhe são subjacentes, refere-se ao desenvolvimento essencialmente como uma expansão rápida e sustentada do produto nacional bruto, per capita, talvez qualificada por uma exigência de que os frutos dessa expansão alcancem todas as camadas da comunidade. Uma segunda visão, que contrasta com a anterior, vê o desenvolvimento como um processo que aumenta a liberdade dos envolvidos para perseguir quaisquer objetivos que valorizem. Errado, gente. Na verdade, a associação que se faz aqui é com a palavra processo. Veja no texto, é o processo que aumenta e não a segunda visão que aumenta. Bastaria retornar ao texto e verificar isso aí. Muito simples, tá? Uma questão de identificar qual é o sujeito do verbo, tá ok? Vamos para a próxima questão. Pegue aí, por favor. A expressão verbal podem vir a adotar indica uma possibilidade e uma continuidade da ação que o simples uso de adotar não indicaria. Por essa razão, as ideias de possibilidade e de continuidade seriam incorporadas a essa expressão sem prejudicar as relações semânticas nem a correção gramatical do texto. Se fosse usada a forma verbal, viriam adotando. Vamos lá, pega o texto aí. Entretanto, se a mobilidade para uma classe superior parece impossível, os membros do grupo inferior percebem as fronteiras entre os grupos como impenetráveis. Eles podem vir a adotar estratégias coletivas para criar uma identidade social mais positiva para o seu grupo. Tais mudanças são denominadas mudanças sociais. Vamos colocar essas duas formas no quadro para você perceber a diferença e perceber que existe uma pegadinha muito sem vergonha nessa questão. Então, primeira forma verbal, podem vir a adotar. Vamos lá. Podem vir a adotar. Maravilha. Depois, a forma verbal que ele sugere para que você coloque lá é viriam adotando. Viriam adotando. Maravilha. Aí, qual é a informação que a prova te deu? Ele te deu a seguinte informação. Podem vir a adotar. Ele disse que isso aqui significa continuidade da ação, tá? Uma ação em processo. E é a continuidade de uma ação que está em processo. E depois ele diz que viriam adotando tem exatamente o mesmo sentido. Aí você está resolvendo a prova e dá aquela bobeada legal e fala, opa, eu lembro que o Pablo falou aqui, ó, NDO significa o quê? Significação em processo, então, haha, acertei na boa e se ferrou. Por quê? Porque não está certo, cara, essa questão está errada. Errada, Pablo? Sim, errada, meu querido. Por quê? Presta atenção. Eu tenho aqui o seguinte, podem vir a adotar de novo, olha só, ação atemporal. Ação atemporal de novo. Tá ok? Isso aqui, aí tá a pegadinha da questão. Não indica a continuidade. Isso aqui não é uma ação em processo. Aqui sim é uma ação em processo, mas vamos abrir essa locução aqui. Eu quero pegar NDO. Vamos lá. NDO é o quê? É gerúndio, não é? É gerúndio. Beleza. Isso aqui você sabe que é ação, tá? Em processo. Maravilha. E viriam. Viriam é o quê? Uma forma do modo indicativo, tá? Se ligou? Indicativo. E denota o que pra gente? Isso aqui é futuro, tá? Futuro do pretérito. Tá bom. Isso aqui é futuro do pretérito e indica para nós é a única forma do indicativo que mostra uma possibilidade. Tá ok? Uma possibilidade. Mas lembre que na construção viriam adotando eu tenho o quê? Primeiro,
Alguém que se exime de certeza disso. Por isso coloco viriam. E adotando ação em processo. Aqui eu tenho ação em processo tranquilamente. No primeiro caso eu não tenho. Então onde é que está a pegadinha? A pegadinha está em ou a banca pedir para você ou tentar induzir você ao erro dando uma informação que não é verdadeira. Tá ok? Então tem que tomar bastante cuidado. Não analisa só a última parte da questão, analisa a questão como um todo, porque assim você consegue ter sucesso na resolução dessas questões. Tá ok? Estamos quase vencendo a guerra, quero ver a próxima questão. Pega lá. Atenderia à prescrição gramatical o emprego na linha 1 da forma verbal foi enfatizada, em vez de enfatizou-se. Vamos lá, pega o texto aí. No século XIX, enfatizou-se nos mais diversos domínios a busca de explicações sobre as origens dos homens, das sociedades, das nações. Foi dentro desse quadro que se procurou conhecer e dar sentido explicativo ao Brasil, enfatizando-se ora aspectos selvagens e naturais, ora aspectos civilizados. Civilização versus barbárie. Maravilha, vamos dar a resposta, essa questão está correta. Aí você fala, por quê? Vou te explicar, tá ok? Então, que forma verbal ele pede para você colocar ali? Foi enfatizado, não é? No lugar de enfatizou-se. Então, vamos botar isso aqui no quadro, tá? Foi enfatizada no lugar de enfatizou-se. Maravilha. Eu só quero que você faça um favor. Procure o referente, tá? Então, o que enfatizou-se ou quem foi enfatizado? Você vai voltar lá e vai descobrir que referente é a palavra busca. Então, coloca lá. Busca, tá? Opa, comi uma letra. Opa, busca, tá ok? A busca foi enfatizada. Enfatizou-se a busca. Aí você fala assim, Pablo, eu tô achando que essa questão aqui é apenas uma questão relacionada à flexão, né? A mudança de voz do verbo. É, exatamente. Quando eu falo a busca foi enfatizada, eu tenho a voz passiva de que natureza? Analítica. Analítica, beleza? Que ela é um pouquinho maior. E quando eu falo enfatizou-se, eu tenho a voz passiva sintética. Pergunto para você, houve prejuízo para a correção gramatical? Sim ou não? Não, não houve prejuízo para a correção gramatical, tá? Sossegado. Agora, o que mais que você pode ter aqui? Houve a mudança de sentido? Não, a mudança de sentido aqui nem é sensível. Agora, para você ter mais certeza, se liga, ó, enfatizada, está concordando com a palavra no feminino que busca. Então a alteração pode ser feita sem problema, tranquilo, e marca lá que essa questão está certa. Isso aqui é fácil pra caramba. Vamos ver a próxima questão agora. Pega o texto e vamos lá. A locução verbal estão ampliando é equivalente à forma verbal ampliam, pois ambas expressam valores temporais idênticos. Vamos lá. Pega o texto aí. Os norte-americanos, com todos os problemas de suas finanças, mantêm a dianteira nos investimentos em desenvolvimento tecnológico. No governo Obama, decidiram recuperar a autonomia energética, investindo pesadamente no desenvolvimento de novas modalidades de energia. De seu lado, alemães e escandinavos estão ampliando os investimentos em energia alternativa e já colhem resultados expressivos da utilização de energia eólica. Meu querido, olha lá, mais uma vez a questão de emprego, de tempos e modos verbais. Cara, olha aqui para a cara do professor, tá? Pensa, como é que pode? Valores temporais idênticos. Se ele está falando para você, ampliam a ação do presente, a ação que ocorre, a ação presente, e estão ampliando uma ação em processo, em decurso, tá ok? Não tem o sentido idêntico, porque se tivesse sentido idêntico, nem haveria necessidade de se transcrever com o gerúndio ali, tá ok? Marque que essa questão está errada. Não vá bobear nisso aí, tá ok? Vamos resumir então o que nós acabamos de ver nessa bateria de exercícios sobre verbos e o emprego de tempos e modos verbais, que na verdade é o mais importante pra gente. Veja só, na resolução você percebeu que os mais requisitados, os assuntos mais visitados pela banca são os seguintes:
o gerúndio e o subjuntivo. Então você tem que perceber o quê? O gerúndio, buscando lá a sua terminação NDO, indica uma ação em decurso, uma ação em processo. Isso significa o que, meu aluno querido? Que agora você vai parar e antes de descansar, tomar aquele cafezinho, ficar tranquilo, comer uma bolacha, você vai lá buscar o conteúdo de formas nominais do verbo. E vai ler isso aí até começar a sair sangue do teu olho. Por quê? Porque se você não lê o suficiente para compreender, fica difícil de resolver as questões novamente. Tá ok? Então, ó, se liga. Formas nominais, infinitivo, gerúndio e particípio. E, principalmente, foco no gerúndio, para entender a ação expressa por isso aqui. Depois, no subjuntivo. Você percebeu que várias vezes eu falei sobre subjuntivo. Então, você vai retornar ao conteúdo do modo subjuntivo, verificando as conjunções que auxiliam a conjugação verbal. Que, se e quando. E vai se deliciar lendo isso aqui, estudando isso aqui. Vai perceber que as três ajudam você a entender que o subjuntivo dá a ideia de hipótese, tá ok? Hipótese é algo possível, algo plausível, beleza? Então olha só, como dica final fica o seguinte: estude bastante, refaça os exercícios, veja como foi a correção, tá ok? Leia bastante até que você consiga entender isso aí. Não descansa, força, eu confio em você, cara. Você vai conseguir fazer sempre com maior tranquilidade quando você se dedicar, beleza? Valeu!